ver se eu entro com o meu celular aqui também, que vocês possam perguntar se quiserem alguma coisa. Beleza, bom dia, turma, tudo bem com vocês? Continuando a nossa revisão para o Enem, os conteúdos do Enem. Na aula passada a gente iniciou cinemática, não foi? E aí a gente viu até movimento variado. Hoje a gente vai continuar vendo movimento variado, porém a parte da aula de hoje é lançamento vertical e queda livre. Tudo bem? Eu vou apresentar aqui minha tela para vocês. Vocês vão me confirmar se aparece aí, tá? Todo mundo consegue ver aí minha tela? Legal? Então vamos lá. Galera, sim, professor. A gente estuda aqui esse movimento vertical, a gente fala para o aluno que é a mesma coisa que a gente está estudando movimento variado. As fórmulas são as mesmas, não há nenhuma diferença em relação às fórmulas. Você só vai trocar as letras. Onde era a aceleração, você vai colocar a gravidade, e onde era espaço, você vai colocar a altura. Mas as fórmulas para calcular a velocidade, espaço, né, a aceleração, são as mesmas do movimento variado. Tudo bem? Então, aqui no lançamento vertical, a aceleração, ela vai ser representada pela gravidade, né? Se você, por exemplo, estiver passando por ali pela Avenida Nazaré e uma manga cair na sua cabeça, quem é responsável pela queda dessa manga? É a aceleração da gravidade. Tudo bem? Tá? A gente sabe que a gravidade ela tem um valor de 9,8, só que a gente vai aproximar para quanto aqui no nosso cálculo? A gente vai usar 10, para a continha ficar mais fácil. Tudo bem aí, galera? Então, a aceleração da gravidade é 9,8, a gente aproxima para 10. Tudo bem? Beleza? Então, ela é constante. No lançamento vertical, ele é um movimento uniformemente variado, certo? Tá? Ou seja, a velocidade aumenta. Só que nesse exemplo aqui, se a gravidade vale 10, a velocidade vai aumentar ou diminuir de 10 em 10. Tudo bem? Então, vamos lá. Na subida, a velocidade está a favor ou contra a gravidade? O que vocês acham? Quando tu lança um corpo de baixo para cima, a velocidade está a favor ou contra? Contra, né, Wendel? Porque a gravidade é para onde? Aponta sempre para baixo. Se a velocidade está contrário à aceleração, esse movimento ele vai ser retardado, porque a velocidade vai diminuindo durante a subida, até o corpo atingir a altura máxima, tá? E aí, se essa velocidade diminui, esse movimento de subida é classificado como movimento retardado. Beleza? Tá? Agora, na descida, né? Vamos lá, primeiro na altura máxima. Ele vai diminuindo até atingir a altura máxima. Na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Tudo bem? E aí o corpo para inverter o sentido. Então, o corpo para quando ele atinge a altura máxima, mas a aceleração não deixa de existir. A gravidade todo o tempo é para baixo, mesmo que o corpo está parado lá em cima. Tudo bem? Então, esta aceleração, ela é igual à gravidade e ela nunca deixa de existir, tudo bem? Beleza? Tá bom. E lá em cima ocorre o que a gente chama de mudança de sentido. Só um instante aí, peraí. Aqui, cadê? Toma, mano. Vamos lá. É o Chico que está perturbando aqui para variar. Olha lá. Beleza. Aí, depois que ele atinge a altura máxima, o que vai acontecer, tá? Ele vai descer. Ele vai para a queda livre, né?
Esse termo queda livre aí significa que a gente não vai considerar a resistência do ar, tá? Então, ele vai descer acelerado sem a resistência do ar, tudo bem? E aí, na queda livre, vai ocorrer exatamente o oposto do que aconteceu nessa primeira parte aí, tá? Ele vai, a velocidade agora está a favor da aceleração da gravidade, então isso faz com que ela aumente durante a queda, certo? E esse movimento, pelo fato da velocidade aumentar, a gente vai classificar ele como movimento acelerado. Tá claro aí, galera? Deu para entender isso aí, esse quadrozinho aí que eu fiz, resumindo aí para vocês? Deu. Tranquilo. Raíssa, Wendel, beleza, Wendel? Vitória. Posso fazer uma frequênciazinha aqui de quem está aqui assistindo a nossa aula? Todo mundo entendeu? Poliana. Vocês têm alguma dúvida aí? Nenhuma? Posso continuar? Pode. Vamos lá. Bom, se a gente desprezar a resistência do ar, né, a gente vai, por exemplo, considerar que o tempo gasto na subida, ele é exatamente igual ao tempo gasto na descida, tá? Eu acho que faltou eu falar aqui na lei de Galileu. Na subida, a velocidade inicial é zero? Não, velocidade inicial não é zero. A velocidade só é zero quando ele atinge a altura máxima. Para ele sair do chão, ele precisa de uma velocidade inicial. Bom? Então, durante a subida, a velocidade inicial não é zero. Faltou eu falar para vocês na lei de Galileu da queda dos corpos. O que o Galileu concluiu? Que corpos, a queda dos corpos não depende da massa. Mesmo se eu soltar dois corpos, o mais leve e o mais pesado, se eu desprezar a resistência do ar, esses corpos eles chegam ao chão ao mesmo tempo. Vocês sabiam disso? Se a gente fizer essa experiência lá na sala de aula, vocês iriam dizer, se eu pegasse assim um livro na minha mão e na outra mão uma folha de papel, tá? E aí se eu soltasse os dois, eu ia perguntar assim, qual vai cair primeiro, o livro ou a folha de papel? Vocês responderiam o livro porque ele é mais pesado. Isso aí está errado, tá? O livro não cai primeiro porque ele é mais pesado. É por causa da resistência do ar. Tá? Se a gente desprezar a resistência do ar, se a gente fizer um experimento sem a resistência do ar, todos os corpos, independente da sua massa, caem juntos, caem com a mesma aceleração. Vocês sabiam disso ou não? Sabia. Sabia? Todo mundo sabia isso aí? Sim, professor. Então não precisa eu mostrar aqui um vídeo para vocês da queda livre na Lua, de um martelo e uma pena. Vocês já viram isso, né? Querem ver? Deixa eu mostrar aqui. Não. Quando o homem foi na Lua, a primeira experiência que ele fez, em 1969, foi essa. Porque se imaginava que os corpos mais pesados caíam antes que os corpos mais leves. Não é isso? Tá? E aí o homem tinha essa curiosidade para saber se o Galileu estava certo ou estava errado. Então, quando a Apolo chegou na Lua, ele deixou cair um martelo e uma pena. E aí ele foi ver quem chegava primeiro no chão. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Dá uma olhada aí. Well, in my left hand, I have a feather. In my right hand, a hammer.
I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? This proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Deu para ver aí os dois caindo juntos? O martelo e a pena? Vocês conseguiram ver? Mais ou menos. Deixa eu ver se essa outra imagem aqui está melhor. Espera aí. Jim, we copied both solar wind and penetrometer drum in the ETB. Not quite yet. I haven't put the solar wind in yet, but I will shortly. I want to watch this. I have a good picture there. I've got... Beautiful picture, Dave. Well, in my left hand, I have a feather. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about Deu para that? ver legal agora, não foi? This proves that Mr. Galileo was correct. And Dois I'll caindo. drop the two of them here, and Olha aí de hopefully novo. they'll hit the ground at the same time. How about that? This proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Agora deu para ver legal. Pois é. Se tu fizer essa experiência aí na tua casa, Wendel, ela não vai dar certo por causa da resistência do ar. Aí tu vai pensar que o martelo cai primeiro porque ele é mais pesado. Isso não é verdade. Tá? Todos os corpos, leves ou pesados, eles caem com a mesma aceleração. Se a gente desprezar a resistência do ar. Tudo bem? Tá? Essa é a lei de Galileu. Segundo a lenda, ele deixou cair objetos lá da Torre de Pisa, na Itália, para provar essa lei. Ele teria provado ela que os corpos com massas diferentes caem juntos. Mas isso não poderia ser provado lá na Itália, porque tem a resistência do ar, né? Certo? Tudo bem? Mas se a gente desprezar a resistência do ar, os corpos, todos eles caem com a mesma aceleração. Todo mundo entendeu aí, galera? Sim, professor. Beleza? Sim. Beleza. Vamos continuar. Aqui, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se tu jogar uma bolinha para cima, ela levar 2 segundos para chegar na altura máxima, a partir da altura máxima, ela vai levar 2 segundos para voltar para tua mão. Então, o tempo que ela leva para subir é exatamente igual ao tempo que ela leva para descer. Beleza? Vamos lá. Aqui, o tempo de permanência do ar, no ar, né, no caso, então vai ser o dobro do tempo de subida, né? Porque se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? Então basta eu pegar o tempo de subida e multiplicar por 2. Certo ou não, galerinha? Tá entendido isso aí? Ou não? Fala, Raíssa. Se tu, Tá, tu joga uma bolinha para cima, ela leva 2 segundos para subir. Quanto tempo ela vai levar para descer? 2 segundos. Então, não precisa tu somar a ida mais a vinda. Basta tu pegar o tempo de subida e multiplicar por 2. Daria os 4. Certo? Entendi. Entendeu? Beleza. Tem uma pergunta aqui do Wendel. Vamos ver o que ele perguntou aí. Aqui na Terra, como fazer um experimento desprezando a resistência do ar? Tem como fazer? Tem. Laboratório.
tem uma bomba de vácuo que suga o ar de dentro de uma câmara, e aí eles fazem esses experimentos lá. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Outra coisa que tu precisa saber, a velocidade de subida e a velocidade de descida são a mesma, na mesma horizontal. Então, se tu lança a tua bolinha aqui com velocidade de 5 metros por segundo, ela vai diminuindo a velocidade na subida, não foi isso que eu falei? Até atingir a altura máxima, tá? E aí, a partir da altura máxima, quando a velocidade é zero, ela desce e a velocidade vem aumentando. Quando ela passar no mesmo ponto que ela saiu, ela vai ter que completar a mesma velocidade que ela tinha no início. Então, o que ela perde durante a subida, ela vai ganhar de volta durante a descida. Então, ela vai passar no mesmo ponto com a mesma velocidade. Entenderam isso aí? Hein? Eu vou te dar um exemplo. Se uma pessoa atirar para cima, pegar um revólver aqui e atirar para cima, a bala vai diminuir de velocidade durante a subida até atingir a altura máxima, que é zero. Na volta, a bala vai recuperar toda a velocidade que ela foi perdendo durante a subida. Quando ela passar aqui nesse ponto onde ela saiu, se tiver alguém aí, a pessoa vai morrer. Porque a bala vai voltar naquele mesmo ponto com a mesma velocidade que ela saiu do revólver. Certo? Então, a velocidade com que ela passa na subida, num ponto, vai ser a mesma velocidade com que ela passa na descida. Se a gente desprezar a resistência do ar. Eu vou te dar um exemplo aqui na tela, olha lá. Presta atenção. Se eu lançar essa bala de canhão aí com 200 metros por segundo para cima, ela vai subir, vai diminuindo de 10 em 10 durante a subida, até atingir a altura máxima, que a velocidade vai ser zero. Na volta, essa velocidade vai aumentando, tá? E aí, quando ela passar no mesmo ponto que ela saiu, ela está com o mesmo valor de 200. Só um sinal oposto aí para dizer que a velocidade está em sentido contrário. Mas o valor da velocidade é a mesma, se eu considerar a mesma horizontal. Tudo bem, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Falem aí. Sávio, beleza? Nenhuma pergunta? Vou colocar aqui uma frequência aqui no grupo de vocês. Vamos lá. Como no lançamento vertical trata-se de um movimento uniformemente variado, as fórmulas serão as mesmas, com as seguintes mudanças. Isso eu falei no início da aula, não foi? Onde tinha aceleração, tu vais colocar a gravidade, certo? Vamos lá, peraí. Onde tinha aceleração, tu vai colocar a gravidade. Onde era espaço, tu vai colocar a altura, tudo bem? Se eu considerar o lançamento do chão, a altura inicial vai ser zero. Na subida, tu vai colocar menos para a gravidade, porque está em sentido contrário a ela, a velocidade. E na descida, tu vai colocar mais para a gravidade. Tá claro isso aí, galera? Sim, professor. Então, durante a subida, nas fórmulas, na frente da gravidade, tu vai colocar menos. Durante a descida, nas fórmulas, na frente da gravidade, tu vai colocar mais. Bom? Então, vamos às fórmulas. Essa daqui era a fórmula do sorvetão lá no movimento variado. Aí, para o movimento vertical, tu vai trocar. Onde era ΔS, tu vai colocar H. E onde era A, tu vai colocar G. Mas é a mesma fórmula. Dá uma olhada aí, como é a mesma fórmula. É a mesma coisa. Tá? Tudo bem? No VOAT, tu vai trocar o A por G. Vai ficar V igual a V0 mais ou menos GT. Por que esse mais ou menos, professor? Eu acabei de falar para ti que na subida, na frente do G tu vai colocar menos, na descida, na frente do G tu vai colocar mais. Tá? Então, quando for de baixo para cima, vai ser negativo, e quando for de cima para baixo, vai ser positivo.
A equação de Torricelli, eu vou ter que mudar tanto A como ΔS por G e ΔH. Ela vai ficar assim, olha lá. V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes GH. Tudo bem? Alguma dúvida? Querem copiar isso aí, bater foto ou não precisa? Eu printei. Já printou, então pronto. Beleza. Vamos fazer exercício, então. A apostila que eu enviei para ti. Eu enviei uma apostila para vocês. Vou pegar ela aqui. Vocês receberam essa apostila aí, olha lá. Tá? E aí tem a teoria, tem as fórmulas aqui do lado. Deixa eu aumentar aqui para te ver. Olha. Dá para vocês verem aí. Olha as fórmulas. Quando for de baixo para cima, quando for de cima para baixo aqui, ó. Repara que eu só troquei o sinal de menos por mais aí, ó. Tá? Aí aqui eu coloquei uma figura da experiência do Galileu lá na Torre de Pisa. Aqui eu estou falando da lei dele, que todos os corpos caem juntos. Tudo bem? Beleza? Então tem um resumo legal aí para ti. Vamos fazer as questões aqui. Quando precisar eu ir para o quadro, eu vou. Quando não precisar, eu não vou. Essa primeira aí, olha lá. Para medir o tempo de reação de uma pessoa... Dá para todo mundo ler desse tamanho aí ou não? Tá pequeno? Conseguem ler aí? Dá Dá pra pra ler, ler, acho que professor. dá, professor. Já vi, né? Sim. Vambora. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Olha lá. O que tu vai fazer? Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, certo? Segurando pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. 2. A pessoa deve colocar os dedos da sua mão em forma de pinça, próximos do zero da régua. Então, tu vai ter uma régua aqui, igual como eu tenho na minha mão, olha lá. E aí, tu vai colocar teus dedos assim, em forma de pinça, olha. E aí, tu vai colocar a régua aqui no meio e vai soltar. Né? Tu e um amigo teu pode fazer essa brincadeira, para ver se ele é rápido, né? Se o tempo de reação dele é grande. Então, se ele deixar a régua cair sem tocar, é porque ele é muito devagar, né? Para reagir nas coisas. Então, esse experimento que ele está propondo aí. A pessoa deve colocar os dedos na forma de pinça, próximo do zero da régua. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rápido possível. Tá bom? O mais rápido possível. E observar a posição onde ela conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição de 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Aí tu tem esse quadro aí. Né? Na primeira coluna, tu tens a distância que a régua percorre durante a queda, e na segunda coluna, tu tens o tempo de reação das pessoas, tá? Então, a primeira, ela deixou a régua cair 30 centímetros, e o tempo de reação dela foi 0,24. A segunda foi 15 centímetros, o tempo de reação dela é 0,17. E a mais rápida foi essa daí, que a régua caiu apenas 10 centímetros e ele conseguiu logo segurar. Então, o tempo de reação dele foi 0,14. Tudo bem? Aí eu quero saber de ti o seguinte: a distância percorrida pela régua aumenta mais rápido do que o tempo de reação da pessoa, por quê? Tem as alternativas aí. Qual tu marcaria aí? Dá uma olhada aí. Lê de uma por uma e me fala.
Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Qual você marca? Já deu tempo de ler? Tem a alternativa aí que não tá aparecendo, professor. Falta ver a alternativa aí. Vamos lá. Também não tem nada a ver. Pois é, por isso que eu escondi ela. Não precisava dela. Vamos lá. A energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair mais rápido? Não. A energia mecânica é constante. A energia mecânica ela é constante. Por quê? A energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. A gente vai estudar isso. Apesar da energia cinética da régua aumentar, que o movimento é acelerado, a energia potencial diminui, né? Então a energia mecânica total não vai aumentar. Letra B, a resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade? Não, a régua não cai com menor velocidade, ela vai aumentando, ela vai acelerando, apesar da resistência do ar. C, a aceleração da régua varia? Não, a aceleração da régua não varia, porque a aceleração é a gravidade. Letra D, a força-peso da régua tem um valor constante, o que gera um movimento acelerado, né? A gente calcula o peso multiplicando a massa pela gravidade. Como a gravidade é constante e a massa da régua também, então a força-peso é constante. Então, tendo uma força constante, nós vamos ter uma aceleração constante, que no caso é a gravidade. A resposta seria essa daí. Letra D. Todo mundo entendeu aí? Sim. Beleza? O que significa constante? Não varia, não muda. Aceleração é 10, 10, 10 o tempo todo. Isso que é constante. Beleza? Vamos fazer a 2. Cadê a 2? 2 está aqui, ó. Uma parte do texto dela. Deixa eu descer aqui, para a gente ver ela toda. Olha lá, um textão aqui. Ao longo da história, em muitas situações, interesses econômicos nortearam o pensamento científico. Podemos dizer que todo o estudo do lançamento de corpos não se deu simplesmente pelo desejo de conhecer algo mais sobre a natureza, mas pela necessidade de sua aplicação em benefício do aprimoramento bélico e cumprimento de interesses econômicos. Alguns cientistas políticos afirmam que o motivo da próxima guerra mundial será o controle pela reserva de água potável. Na figura ao lado, sucessivas bombas abandonadas de um avião voando horizontalmente em movimento retilíneo uniforme encontram-se na mesma vertical abaixo do avião. Aqui tem o desenho aí, olha. Esse desenho aí. Das bombas caindo do avião. Percebe que a distância delas vão aumentando porque o movimento é acelerado, olha lá. Tá? Sobre esse assunto, e de acordo com a figura, analise as afirmativas abaixo. Primeira, expressando a resistência do ar, a velocidade horizontal das bombas após elas serem abandonadas é igual a do avião. Tá certo essa, tá? Apesar da gente ainda não ter visto lançamento horizontal, a única velocidade que vai mudar durante a queda é a vertical, porque o movimento é acelerado. A velocidade horizontal, se tu desprezar a resistência do ar, ela é constante. Então, a primeira tá certo. 2. A resultante das forças que atuam no avião é nula. Para a resultante for nula, o avião tem que estar voando com velocidade constante. Ele fala isso bem aqui, olha lá. Na figura ao lado, sucessivas bombas abandonadas de um avião voando horizontalmente em movimento retilíneo uniforme. Se o movimento do avião é uniforme, é porque não tem aceleração nele. Então, se não tem aceleração, significa que a resultante é zero. Tá certo, a 2 também. Tá? Porque ele está em movimento uniforme. 3.
A trajetória da bomba é um arco de parábola, independentemente do referencial adotado. Não. É uma reta vertical para o piloto e é um arco de parábola para quem está no chão. A gente viu isso na aula passada. Que a trajetória ela depende do referencial, né? Para quem está dentro do avião, vê ela cair em linha reta. Mas quem está vendo de longe, vê um arco de parábola. Então, a 3 está errado. 4. Desprezando a resistência oferecida pelo ar e considerando o solo plano e horizontal, caso a velocidade do avião, no momento em que abandona as bombas, fosse maior, os tempos de queda seriam menores. Não, o tempo de queda não depende da velocidade do avião, só depende da altura. Tempo de queda só depende da altura. Daqui a pouco eu vou dar uma fórmula já pronta, fora daquelas 3 que eu te mostrei aí, para a gente calcular o tempo de queda. E ela depende só da altura. Não depende da velocidade do avião, não. Tá? Então, correta 1 e a 2, né? Seria a letra A, essa daqui. Tudo bem, galera? Tá claro isso aí? Tá entendido aí? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Não. Tudo bem? Posso continuar? Falem aí, estão com preguiça de falar? É? Podemos continuar? Pode, vizinho. Por que tu não fala, hein? Já tomou café? Meu celular descarregou, eu tive que trocar de celular. Ah, tá. Minha net parou, vou tentar voltar. Eita, essa cachorrada aqui perto. O pessoal tá ouvindo mais o cachorro do que eu. Vamos lá. Terceira. Um dos mais significativos cartões postais da cidade de Belém é a exuberância de mangueiras ao longo das avenidas. Porém, no mês de janeiro, frequentemente ocorrem acidentes desagradáveis para os condutores de veículos que têm seus para-brisas quebrados pela queda livre de mangas. A figura abaixo representa o movimento de um veículo de massa 1.000 quilos, tá? Com velocidade constante de 72 km por hora. E o exato momento que uma manga de massa 200 gramas atinge o para-brisa, certo? Considera a gravidade igual a 10 e despreza a resistência do ar. Cadê o desenho? Aqui o desenho, olha lá. Estão vendo aí o desenho? A distância percorrida pelo veículo a partir do exato momento em que a manga inicia a queda, até a posição em que ocorre o desagradável acidente em metros é... Eu quero a distância que esse veículo percorre até de passar exatamente aqui embaixo, né? E a manga atingir ele. Tá? Eu vou fazer aqui no quadro para vocês. Tudo bem? Me responde aí se a câmera tá pegando bem aqui o quadro. Se tá embaçado, se dá para ver quando eu escrever, falem aí, tá?
A altura aqui é 10 metros, hein? Ele diz que a velocidade do carro, a massa do carro, ver se eu preciso dela, é 1.000 quilos, né? A velocidade do carro é 72 km por hora. Acho que eu não vou precisar dessa... Não vou precisar disso aí, não. Gravidade é 10. O que ele me deu mais aqui? A manga tem massa, eu não vou precisar dessa massa da manga, não. Aí, o que ele quer saber? A distância percorrida pelo veículo a partir do exato momento que a manga cai até o momento que ocorre a queda. Vamos lá. Choque, né? Vocês conseguem ver bem aqui? Tá ruim? Dá pra ver. Dá pra ver? Legal? Então, vê se vocês entenderam aí. Esse carro, ele tá vindo com velocidade de 72 km por hora. Quando ele passa do lado dessa mangueira aqui, a manga atinge o para-brisa. Então, vê se você concorda comigo. O mesmo tempo que a manga cai 10 metros de altura, o carro percorre essa distância aqui, ó. Então, o que tu tens que fazer aí é calcular o tempo que a manga leva para cair 10 metros de altura. Esse mesmo intervalo de tempo tu vai usar para o carro percorrer essa distância aqui. Então, a primeira conta que a gente faz é calcular o tempo de queda da manga. Toda vez que falar em tempo de queda, galera, olha lá. Toda vez que falar em tempo de queda, naquele slide não tinha essa fórmula. Então, eu vou te dar uma fórmula aqui, que ela já é pronta. Mas dá para sair pelas fórmulas que tinha lá? Dá. Só vai demorar mais. Tem uma fórmula que é mais rápido que resolve. Essa que eu vou colocar aqui para ti. Então, o tempo de queda, a fórmula é essa aqui, ó. Raiz quadrada de 2h sobre g, onde esse h é a altura. Repara aí que essa fórmula, ela obedece à lei de Galileu, porque ela diz que o tempo de queda não depende de massa. Tem a massa aqui da manga na fórmula? Não, não tem massa aqui, ó. Só tem a altura e a gravidade. Então, independente se a manga é grande, se ela é pequena, né? Ele até deu aí a massa dela, parece que é 200, né? 200 gramas, isso aí não vai precisar, tá? Então, o tempo de queda, ele é exatamente o quê? Raiz quadrada de 2h sobre g. Como a altura é 10 metros, não é isso? Então, tu vai escrever assim, 2 vezes 10, tá certo? Dividido pela gravidade, que também é 10, né? Gravidade não vale 10? E aí tu pode cortar aí dentro dessa raiz, esse 10 de cima com 10 de baixo, olha lá. Posso simplificar esse 10 com esse. Então, o tempo de queda vai ser igual a raiz de 2. Tu sabe quanto é raiz de 2? Em matemática, é 1,4. Então, essa manga leva 1,4 segundos para cair. Certo? Beleza. Professor, mas ele não quer isso. Ele quer calcular a distância que o carro percorreu até ser atingido pela manga. Pois é, só que a distância que ele percorre daqui para cá, ela leva o mesmo tempo que a manga leva para cair. Então, esse tempo que tu achou aqui, ele vai servir para cá. Só vai tomar cuidado com uma coisa. Ele não disse que a velocidade do carro é 72 km por hora? Não foi isso que ele falou? Gente? Foi ou não foi? Foi. Pois é. Aí, tu tendo a velocidade e tu tendo o tempo, dá para calcular a distância. Quer ver? Dá uma olhada aqui, deixa eu olhar aqui. É, 72 km por hora. Só que a gente precisa, antes de fazer isso, fazer a transformação da velocidade. Como é que a gente transforma de quilômetros por hora para metros por segundo? Quem sabe?
Divide por 3,6. Divide por 3,6, não é isso? É. Então, pronto. Se tu dividir 72 por 3,6, vai dar 20, tá? Então, a velocidade é 20 metros por segundo esse carro. Agora, tu tem a velocidade e tem o tempo, e tu quer saber a distância. Como o movimento do carro é uniforme, tu pode calcular. Espaço é igual a velocidade vezes o tempo. É a mesma fórmula da velocidade média, tá? Então, esse ΔS vai ser a velocidade, que é 20, vezes o tempo, que é 1,4. Olha lá. Quanto é que dá 20 vezes 1,4, né? Dá 2 vezes 14, 28, é? É isso, galera? Sim, Luizinho. É, porque eu posso cancelar esse zero e andar com a vírgula uma casa para cá, né? Posso tirar esse zero e a vírgula mudar, porque é 2 vezes 14. Tem essa resposta lá na apostila. Eu vou tirar uma foto aqui do quadro e vou mandar para vocês. Deixa eu ver aqui qual seria a alternativa correta aqui. 28, a letra C, né, na apostila. Ah, e esse de onde veio esse 1,4 aí? Raiz de 12, aproximado, é 1,41. O aluno tinha que saber? O aluno tinha que saber isso aí. Quanto vale raiz de 2 aproximado? Tá? Deixa eu tirar uma foto aqui e postá-la para vocês, no grupo de vocês, do quadro. Fica melhor. Olha lá. Dessa questão aí. Eu sei que vocês tinham viajado nesse feriado. Estavam lá para Salinas. Sim, professor. Né? Eu não viajo quando não tem pandemia, ainda mais com pandemia. Ah, é? Mas tem gente viajando com a pandemia, não tem? Pessoal aí que não quer nem saber de pandemia. Mas depois, quando vier a terceira onda, eles vão reclamar que não tem leito no hospital, não sei o quê. Né? Vão botar a culpa no governo, não tem leito no hospital para eles. Mas aí era para estar todo mundo se cuidando, né? Usando máscara, se prevenindo. Olha, eu botei a foto do quadro lá no grupo de vocês, tá? Mas já dá pra gente fazer outro. Mesmo que tu não copie, você já tem lá a resolução. Vocês têm alguma dúvida nessa questão aqui? Não. Atualizou para vocês aí também o Meet aí, que para mim tá todo diferente aqui. Atualizou. É? Atualizou já faz um tempo. É, eu tô, porque já faz um tempo agora que o meu atualizou, porque o teu é mais chique comigo, então. Né? Deixa eu apresentar aqui de novo a tela para a gente fazer outra questão. Vamos lá, galera. Fazer a quarta. Essa quarta é do Cesupa. Vestibular do Cesupa. Não é isso? Todo mundo consegue ver aí? Quarta. A figura a seguir, ela é de teoria, tá? Não tem cálculo nela. A figura a seguir representa a intensidade da velocidade de uma gota de água com volume constante a partir de uma nuvem que se originou até o solo. O eixo das abscissas representa o tempo. Então, esse gráfico aí, ele representa a velocidade de uma gota que cai lá de cima da nuvem até chegar no chão, tá bom? O que vocês estão percebendo aí nesse gráfico? O que aconteceu com a velocidade no início? Aumentou ou diminuiu? Olha para o gráfico aí. A velocidade não está aumentando? Saiu do zero e estava crescendo, né? Certo ou não? Certo. A partir do instante T, a velocidade não aumentou mais, ela ficou constante. Perceberam aí ou não? Sim. Ela aumentou até nesse tempo T. Depois do tempo T, ela não aumentou nem diminuiu, ela caiu constante. É por causa disso, por que isso aconteceu? Por causa da resistência do ar, né? Porque a resistência do ar vai freando a velocidade da gota. Porque senão a velocidade da gota iria aumentar continuamente. Você não conseguiria tomar um banho de chuva. Porque se tu fosse tomar um banho de chuva, a gota bateria na tua pele como se fosse uma bala, furaria. A água furaria a tua pele. Não seria possível tomar um banho na chuva. A gente consegue isso por causa da resistência do ar, que freia a chuva quando ela vai caindo.
Tá? Como ela está caindo de uma altura de uns 1 quilômetro, né, mais ou menos, então a resistência do ar diminui a velocidade dela. Ela passa a cair com velocidade constante a partir de um certo tempo, tá? Essa velocidade constante é chamada velocidade terminal. Tudo bem aí? Entenderam o que eu falei, a minha explicação? Sim. É por causa da resistência do ar, tá? Que anula o peso. Beleza, aí ele vai fazer perguntas para ti. Analisando o movimento da gota representado nesse gráfico, é correto afirmar aqui. Letra A, no intervalo de 0 a t, o movimento é uniforme? Não. Vocês estão vendo que de 0 a t a velocidade aumentou, não foi? Então o movimento não é uniforme. O movimento só é uniforme a partir do tempo t. Que aí a velocidade fica constante. Mas de 0 a t, não. O peso da gota diminui enquanto ela se aproxima do solo? Não. O peso da gota é constante. É massa vezes a gravidade. Tá? Então o peso não muda. C, o movimento é acelerado durante todo o percurso? Não. A partir do instante t, o movimento é uniforme, né? Só foi acelerado no início. Tá errado assim. D, a resistência do ar, anulação do peso da gota a partir do instante t. Dá certo, né, letra D? A resistência do ar se iguala ao peso e ele passa a cair com um movimento uniforme a partir do instante t. Entenderam por que é a letra D, essa daí? Sim. Tá claro isso aí? Só por eliminação, né? O cara vai eliminando a B, a C. Deu para entender, galerinha? Tem outra questão aqui do Cesupa, quinta. Vamos fazer mais essa. O gráfico abaixo representa a variação da velocidade em função do tempo para um paraquedista em queda vertical, antes da abertura do paraquedas. Considerando apenas o gráfico, analisa as afirmativas. Olha lá. O gráfico é bem semelhante ao que vocês acabaram de ver, que é outro gráfico. Aqui tu tá vendo que a velocidade ela aumenta durante a queda do paraquedista. No instante A, do A até B, eu acho que é quando ele abre o paraquedas, olha. E a partir do B, ele já está caindo com a resistência do A igual ao peso. Aí, movimento uniforme. Tudo bem para vocês aí? Então, quando o cara pula de paraquedas, a velocidade dele no início aumenta, né? Depois ele abre o paraquedas, aí a resistência do A vai frear o peso, né? Vai se igualar ao peso para que ele caia com velocidade constante a partir do instante B de bola. Tá certo, galerinha? Vou fazer mais uma frequência aqui enquanto vocês olham para o gráfico aí e pensam o que eu falei. Tá entendido aí, galera? O Wendel tá de boa, Wendel? Quando é que vai chegar a nossa vacina? Isso que eu quero saber. Ainda não foi vacinado, não, professor. Ah, tô esperando. Porque os professores já foram. Não, mas não é o professor que foi, é só professor do infantil. Pelo menos aqui em Belém, não. Só do infantil. Tem alguma coisa a ver com a força gravitacional? Não, a força gravitacional é o peso. A resistência do ar é da atmosfera, né, do ar. Quando tu anda de carro, Wendel, por exemplo, se tu colocar a mão para fora, você sente a resistência do ar, né? A gente vai estudar ainda, eu vou falar sobre ela mais tarde. Então, a resistência do ar é a força oposta ao movimento. Toda vez que tu te movimenta, tu sente o ar, né? Essa força é chamada força de resistência do ar. Pois é, eles vacinaram só os professores do infantil. Eu tô esperando minha vez ainda. Ontem morreu mais um professor, amigo meu. Meu Deus. Foi. Era o dono do Sofos, o Jonas. Dono do colégio Sofos. Morreu. O cara tinha grana, era rico, empresário. Tem esse negócio não, de pobre e rico. O cara tá no melhor hospital, não adianta nada. Vamos nos prevenir, né? Olha lá. Então, esse gráfico aí, vocês estão vendo que a partir do instante B, do paraquedista, a resistência ficou igual ao peso. Vamos ver as alternativas aqui que o vídeo fala. Do início do movimento até o instante indicado no ponto B, o movimento paraquedista é uniformemente acelerado. Ele não é uniformemente acelerado porque esse gráfico aí, a velocidade está curva, ela não está... Se fosse uma reta assim, inclinada, seria uniformemente acelerado. Mas está vendo que ela é curva. Então, o movimento não é uniformemente acelerado. Está errada a primeira.
2. A partir do instante B, a resultante das forças sobre o paraquedista é nula. Essa tá certo. Porque a partir do instante B, ele cai com velocidade constante, né? Se ele cai com velocidade constante, é porque não tem aceleração. Então, a resistência, a resultante é zero. Tá bom? Beleza? Terceira. Entre os instantes A e 0 e A, o paraquedista cai a uma distância maior do que entre os instantes A e B. Vamos lá. Ele está dizendo que entre os instantes 0 e A, ele cai a uma distância maior que A em B. Está errado essa também. Por quê? Para eu calcular a distância, quando eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo, eu calculo a área do gráfico. Então, essa área aqui, onde eu estou passando a setinha, olha lá, ela é menor do que essa área do A e B. Então, ele não percorre uma distância maior aqui. A distância maior que ele percorre é entre A e B. Porque a área desse quadrado aqui é maior do que a área desse pedacinho aqui, ó. Tá? Para a gente calcular a distância percorrida quando eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo, eu calculo a área da figura. Então, de 0 até A área seria esse pedaço aqui onde eu estou passando o mouse, olha, tá vendo aí? A área seria esse pedaço. Agora, de A para B, a área seria tudo isso, olha. Então, aqui ele percorreu uma distância maior, porque essa área é maior. Deu para entender aí por que essa está errada? Sim ou não? Sim. Beleza? Pela área da figura que tu interpreta isso aí. Então, por enquanto, tá certo só a 2, né? 4. A quantidade de movimento do paraquedista é máxima a partir de B. A gente não falou de quantidade de movimento, você nem sabe o que é quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza que é dada pela massa vezes a velocidade. Essa quarta tá certa, porque a velocidade máxima dele é a partir de B, né? Então, se eu multiplicar a massa pela velocidade em qualquer tempo aqui antes, vai dar um valor menor do que a partir de B. Por quê? Porque antes de B a velocidade é menor. E a massa dele não vai mudar. Então, o que vai mudar na quantidade de movimento aqui, o que vai fazer alterar a quantidade de movimento é só a velocidade. Então, a quantidade de movimento, ela depende da massa e da velocidade. A massa é a mesma a qualquer ponto. Só que a velocidade, ela vai aumentando, olha. A partir de B que ela é máxima. Então, se a velocidade é maior a partir de B, então a quantidade de movimento também vai ser maior aí. A gente ainda vai estudar o que é isso, tá? Então, é 2 e 4, né, que tá certo? Seria a letra C, essa daqui. Tudo bem, galerinha? Deu para entender? Deu. Questões aí, vocês conseguem fazer essas? Quantas faltaram fazer? Olha, eu peguei aquele... Você já viu aquelas duas torres que tem lá na doca? Sol e Lua? Hein? Esses dois prédios aí que tem lá na doca? Não. Os prédios mais altos lá. Ah, sim. Que tem... Mas chama de Torre Gêmeas. Isso. Eu conheço como Torre Gêmeas. O nome delas é Sol e Lua. Tá? Aí eu peguei, eu mesmo criei essa questão, bati uma foto lá, e aí eu fiz um texto aqui, uma questão. Vê se vocês conseguem fazer. Quem conseguir fazer, na próxima aula eu dou 1 ponto. Então eu vou dar 2 pontos. Quem fizer, não, tá aí, olha. Quem fizer, eu vou dar 2,5 pontos. Pronto. Ulha? Consegue fazer? Nem adianta tu procurar gabarito na internet, que... Não tem, né? Que foi o senhor que criou. Fiz, exatamente. E o gabarito tá aqui. Eu não quero o gabarito, eu quero a resolução dela. Cadê? Eu coloquei o gabarito para vocês. Tem o gabarito aqui, não precisa. Tá aqui, ó, o gabarito no final de todas as questões. Então vai valer aí, tá? Como atividade. Não só ela. Quantas faltam? Só essas... Acho que é 3 questões que faltaram. A partir da sexta. É a sexta, ó. A sexta. A sétima e a oitava. Essas 3 aqui. Essa aqui tá fácil. Essa aqui eu vou até corrigir com vocês agora, antes de terminar a aula. Essa aqui eu mostrei o vídeo hoje. A missão Apollo 15 foi lançada em 27 de julho de 71, com seu comandante David Scott, visando provar que Galileu estava certo com suas descobertas. O astronauta realizou em solo lunar uma experiência largando da mesma altura simultaneamente uma pena e um martelo, constatando que... Qual tu marca? A gente viu no texto. Letra A, o martelo chegou ao solo antes que a pena? Certo ou errado essa A? C. Errado. Errado. A letra C é: a pena e o martelo atingiram o solo ao mesmo tempo. Vocês viram o vídeo, não foi? Tem nem graça. Sim. Graça essa daqui, né?
Então, vocês façam essas duas que faltam aqui, eu dou 2,5 pontos para vocês, tá? Pode fazer hoje logo, se quiser. A sexta, essa aqui foi eu que fiz. Então, não adianta tu procurar a resolução que não tem, que essa questão é minha. Eu que peguei um texto no jornal e bati uma foto aqui. Aí dá a altura deles, olha. Eu tô te dando o tempo de queda, eu acho que eu quero a altura deles, é isso? Não, eu quero saber qual andar o cara largou a bolinha. Só os mais safos vão fazer essa questão, tá? Tudo bem aí, galera? Vocês têm alguma dúvida? Deu para aprender na aula de hoje sobre queda livre, lançamento vertical? Deu. Beleza? Eu vou parar aqui Beleza. a gravação. Cadê onde é que para a gravação agora, rapaz? Tô mais perdido do que... Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Que mudaram